Muito boa tarde, olá, seja bem-vindo a mais um destes Power Talks, hoje com convidados especiais que vêm bem longe aqui, ou bem perto, bem perto. É verdade, vou ter aqui dois convidados para um tema um bocadinho fora do meu habitual, com que normalmente costumo trazer até vós, até si, sessões que ainda esta semana trouxeram aqui uma escritora inglesa que tem trazido também nos últimos tempos muitos convidados aqui sobre os mais variados temas. E hoje acabo por trazer-vos aqui um convidado inesperado, é verdade. Permitam-me que partilhe consigo o que é que de alguma forma aconteceu nestes últimos tempos. De facto, motivado pela necessidade de mudar a minha morada, o meu website, fui à procura, através da minha caravela digital, fui à procura de cruzar mares, à procura de alguém, de uma empresa que pudesse ajudar-me nestes desafios de otimização do site. Encontrei uma equipa fantástica e nas primeiras conversas acabei por lhes dizer porque é que estamos a fazer esta sessão aqui fechados os três e num papo e numa conversa tão interessante acabei por desafiá-los para poderem vir comigo partilhar para muito mais e para si que está desse lado num final de dia a querer perceber o que é que se vai aqui falar nesta sessão de hoje. A verdade é que eles aceitaram logo o desafio e, por isso, desde já, pedia-vos aqui que recebessem de braços abertos o Luís e o Mateus. Obrigado, antes de mais, por terem aceito tão rapidamente o meu convite para estarem aqui comigo nesta sessão à conversa sobre um tema super especial. A gente que agradece, Pedro, de verdade, obrigado por ceder esse espaço também, é um prazer aí participar, poder ajudar as pessoas, assim como a gente tem ajudado você nessa trajetória digital, beleza? Obrigado, Pedro, obrigado a todos que estão aqui assistindo, eu acho que vai ser um papo muito interessante, não vai ser aquele papo maçante, até porque, como o Pedro disse, estava tão bom esse papo quando a gente estava trocando as ideias e tudo mais, que nós meio que estamos convidando todos para a nossa conversa anterior até, não é, Pedro? É verdade, é verdade. Portanto, foi um pouco nessa motivação que decidi trazer também o Mateus e o Luís para dizer, ok, estas coisas que me estão a partilhar têm que ser partilhadas com mais pessoas. E, portanto, o Arnaldo, a Mariana, se está neste momento aí a assistir, diga-nos de onde é que nos está a ouvir, escreva aqui nos comentários, porque seguramente o Mateus e o Luís vão querer ver esta comunidade da lusofonia toda junta aqui de vários pontos, seguramente de Portugal, do Brasil. O Joaquim Neto, sempre aí do Brasil, sempre antenado aqui com o Portuga. É verdade. Bom, vamos tentar manter isto como já conhecem aqui as minhas ações, mantendo aqui este papo em português do Brasil, para, de alguma forma, aqui mostrar-vos então o que é que nós vamos falar hoje. Como vos disse, a operação era simples. Arranjar uma equipa que me apoiasse a melhorar o meu website, a minha morada. E é com esse objetivo que trouxe aqui hoje o Mateus e o Luís para falarmos de SEO. SEO, normalmente utilizado a expressão mais inglesa do termo. Já vamos perceber o que isso é. Ó Luís, gostava de, quer o Luís, quer o Mateus, que vocês se apresentassem e pudessem dizer a quem está a assistir quem são vocês, para que as pessoas saibam um bocadinho mais de cada um de vocês. Bom, eu sou Luís Gustavo, eu vivo em Portugal já há 5 anos e há muitos anos eu empreendo na área de marketing e na área de digital também. Durante muitos anos da minha vida eu fiz isso no Brasil e resolvi vir para cá, para Portugal, para aprender muita coisa aqui que eu aprendo todos os dias, né? Com as pessoas daqui, com os profissionais de diversas áreas aqui em Portugal.
e também para trazer um pouco desse meu conhecimento aí, dessa história de empreender, não é? Então, nessa jornada toda, eu tive um convite da Silks, e agora eu faço parte da Silks do Brasil, que é uma empresa que tem mais de 20 anos já nesse mercado, uma experiência vasta, assim, com muita qualidade. E a Silks, ela tem trazido muito diferencial, especificamente nessa área de SEO, né, que a gente vai falar hoje aí. Então, até o Pedro está mostrando aí o nosso site. Quem tiver curioso depois pode ver. E como eu disse, nesse papo aqui a gente vai falar de muita coisa. E principalmente quem vai trazer, eu acho que um lado especial nisso aqui é o Matheus, para quem eu passo a palavra agora. E aí, Matheus? Compartilha um pouco quem é esse Matheus que está aqui conosco hoje. Vamos lá. Bom, lisonjeado aí, Pedro, tá? Obrigado pelas palavras aí, você, Luiz. Bom, eu me chamo Matheus Riso, sou um garoto novo aí, tenho 27 anos de idade, já trabalho com SEO há cerca de 7 anos, indo para 8 anos. Eu sou head de SEO aqui da Silks Digital 101, e ao longo dessa estrada aí de profissional de SEO, quase 8 anos, eu pude atender aí diversas empresas, marcas e negócios dos mais variados segmentos e conseguir ajudar a melhorar a sua reputação e de se destacar aí organicamente. Então, um pouquinho da minha trajetória, e eu espero contribuir aqui nesse papo hoje, trazer uma visão menos técnica, uma visão para que todos consigam entender aí com clareza e a gente conseguir desmistificar aí o que significa SEO e como é que a gente pode aí, de fato, ajudar vocês, a empresa a se destacar e atingir melhores resultados. Ótimo, estão os dados lançados aqui, estão os dados lançados, o Matheus já bebeu água para começar esta jornada aí de pergunta. Qual inquisidor, qual quê? Olha, já agora também gostava de dizer-lhe o seguinte, se quiser, por favor, coloque também a sua questão. É o dia e a hora para tirar as dúvidas com quem percebe sobre a matéria. Foi exatamente o meu papel que tive aqui na conversa com o Matheus e com o Luís, a fazer-lhe as mais variadas perguntas sobre as dúvidas que me assolavam aqui. Claro, sou talvez um dos clientes um bocadinho diferentes do habitual, mas também fui à procura de satisfazer algumas curiosidades e, de alguma forma, confrontar alguns dos mitos que tinham aqui atravessados na minha cabeça. Bom, Matheus, vamos começar pelo início. O que é isto deste palavrão do SEO que normalmente ouvimos tanto falar e que muitas das vezes nos passam aqui ao lado desta, enfim, desta jornada aí. Vai. Bom, primeiro acho que vale falar aí sobre a pronúncia, né? Muita gente fala SEO, SEO, o correto é SEO, tá? Então essa é uma pronúncia aí correta que muita gente se confunde. É uma terminologia inglesa, não é? Portanto, que exatamente. De alguma forma acaba por ter aqui o acrónimo de alguma coisa, não é? Perfeito. Isso é a sigla, né, Pedro? Basicamente, ela significa em inglês Search Engine Optimization. Basicamente, é a otimização para os mecanismos de busca. E uma definição simples é que é um conjunto de técnica aí que tem como objetivo melhorar o posicionamento de uma página ou um site dentro dos mecanismos de busca. Tá? Quando a gente fala de mecanismo de busca, a gente está falando Google, a gente está falando Bing e a gente está falando Yahoo principalmente, mas a gente vai se referir muito ao Google porque é onde, pelo menos Brasil, Portugal e na maioria dos países, representa a maior parte das buscas realizadas aí pelas pessoas, quando ela tem alguma dúvida ou quando ela quer encontrar alguma informação. Ele representa mais de 90%. Tá? Então, basicamente, isso é SEO. Matheus, esse trabalho hoje de SEO, como é que funciona? Ou seja, como é que eu tenho essa preocupação hoje quando, de alguma forma, estou iniciando o projeto? Você acha que... Como é que começa tudo isso? Como é que começa um projeto de otimização de um site para essa pesquisa, para essa busca que tu falaste? Bom, vamos lá, a gente não pode parar para pensar, é bem maior do que só um site, né? Então, é uma reputação, é uma marca, é autoridade que a gente tem que construir. Então, eu separaria isso em alguns passos. Então, eu diria assim, acho que o primeiro passo é entender o que já foi feito até o momento, né? E qual que é o objetivo principal desse projeto.
né? Os mais padrões, né, que a gente vê é vender mais, gerar mais leads, fazer os usuários aí realizarem alguma ação, né, baixar um aplicativo ou um software. Então, esse é o primeiro passo, tá? É a gente, de fato, aí entender o objetivo e o que foi feito até o momento. Já o segundo momento, Pedro, eu acho que é fundamental a gente entender o segmento de atuação. A gente aqui, como uma agência, atende diversos clientes, então, avaliar a fundo aí os principais concorrentes, diretos e indiretos, entender quais são os serviços oferecidos, o que é parecido, quais são os preços praticados, diferenciais frente aos concorrentes, e, basicamente, o que você faz, né? Qual que é o teu diferencial aí como marca? Basicamente, depois de você passar por esse processo de entendimento, eu acho que, antes de tudo, que vai te ajudar muito na mensuração desse projeto, é entender e garantir que todas essas ferramentas de acompanhamento estejam funcionando perfeitamente, tá? Quando a gente fala de ferramentas de acompanhamento, as essenciais são o Google Analytics e o Google Search Console. Aí, uma dica que eu te dou, assim, para começar esse projeto, é fazer um relatório inicial, basicamente, para você conseguir entender a que pé você está, o que você precisa ali, qual vai ser o esforço necessário. Então, faça esse relatório para você entender o seu negócio antes de partir para a ação. Desculpa explicar, ou perguntar, este relatório que vocês acabaram fazendo comigo, hoje é um relatório que as pessoas podem ir buscar na internet, ou seja, eu coloco poção mágica e ele me brota um relatório, não? Não é, Pedro. Eu acho que não tem nenhum mistério, tá, fazê-lo, mas olhar as principais métricas, olhar esse histórico desse site, como é que esse site vem performando, se esse site possui já tem algum resultado gerado organicamente. Então, eu utilizaria para fazer esse relatório, primeiramente, um Google Analytics, que vai te trazer métricas de acesso, comportamento, que você vai conseguir avaliar, e o Google Search Console, né, como o Google está lendo o seu site, como é que ele está indexando, né, encontrando as suas páginas. Então, até, Pedro, eu acho que se você buscar alguma coisa na internet, pode ser que você encontre, mas o ideal é que cada site, cada negócio vai ter uma peculiaridade ali, alguma coisa específica para avaliar. Tá bom? Eu até vou aproveitar aqui a deixa do Matheus, Pedro, para falar uma coisa importante aqui, que tem muita gente que às vezes vê uma live dessa e começa a falar, meu Deus, Google Analytics, o que é isso? Ainda bem que você chegou para agora traduzir a explicação do Matheus. Não, é que essas são, na verdade, ferramentas, vamos dizer assim, iniciais para você começar um trabalho desse, né? E muita gente também, quando faz um site, às vezes faz usando alguma tecnologia que diz lá para você colocar um plugin ou alguma coisa que vai ativar o teu SEO, né? Então a pessoa para assim e fala, caramba, para que eu vou fazer isso? Né? Que eu acho também que é um ponto que a gente, aproveitando essa deixa do Matheus aí de tudo isso, tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo hoje e que antes parecia uma realidade só para empresas mesmo que tinham como investir nessa área, né? Acontece que a gente está vivendo muito mais esse mundo digital agora, né? Mais do que nunca. Então, os negócios, eles estão... Quem não estava no digital já está procurando como fazer isso. Quem já estava está vendo como melhorar, o que pode melhorar no site ou até nas publicações que faz hoje em mídias sociais. E acontece que, assim, o SEO, ele tem várias funções, mas alguns pontos aí que eu acho que o Matheus também depois vai colocar, tem a ver com a sua construção dentro desse meio digital, a construção da sua marca, a construção da sua identidade, do seu valor, e ajudar as pessoas a encontrarem você, as pessoas que querem encontrar o seu produto, o seu serviço. Então, basicamente, é isso que o SEO bem feito ajuda a fazer. Mas existe o SEO mal feito, né? Então, o que é um... Eu vou falar um aqui, o Matheus, eu espero que ele concorde com o que eu vou dizer. Mas, assim, na minha visão, um SEO mal feito é usar uma ferramenta, você ativa, e você, às vezes, contrata um profissional, que pode ser um profissional até bom, nesse sentido, e que ele prepara tudo bonitinho para você, tal, o Search Console, ele faz lá a estruturação no seu site, né, de vários pontos que são importantes para SEO, né, desde da parte técnica até a parte do conteúdo que você precisa trabalhar,
Mas, de repente, você paga aquela pessoa vai embora. E você fala, que maravilha, estou com o meu SEO pronto para sempre. Adivinha? Luís, isso é só um mito, é também um dos mitos, né? A gente esse é um dos mitos principais, né? Ou seja, você hoje diz, o cara veio aqui, arranjou o SEO e agora já está pronto. Vai rolar sempre, né? Esse é um dos mitos, como você disse, um engano perigoso, né? Porque passa-se o tempo, você perde total controle daquilo que fez, tem uma lógica de se trabalhar com isso, e até essa lógica muda, né? Matheus, quer completar essa coisa toda que eu estou contando aqui? Luiz, acho que você colocou muito bem, tá? De forma não técnica, mas de fato, SEO é algo que precisa de constante aprimoramento, tá? SEO não se faz uma única vez, e o Google está o tempo todo mudando as formas dele enxergar, fatores de ranqueamento, né, que basicamente é o que fazem aí com que teu site apareça nas primeiras posições. Então, é basicamente isso, Luiz. Acho que você colocou muito bem esse ponto. A Susana Vieira acabou dizendo que o SEO tem de ser trabalhado constantemente, não é? Era isso que eu te ia perguntar aqui, Mateus. Que tempo é que tu vês hoje, quando agarras e quando recebes um projeto, este período, há obviamente várias fases nestes projetos, acredito eu, não é? Mas como é que tu, de alguma forma, que previsão, muitas das vezes existe uma previsão de tempo para percebermos se um determinado projeto de SEO dá resultado ou não? Para dar resultado? Bom, primeiramente aí falando, completando a Suzana, concordando com a Suzana, SEO é algo que tem que ser trabalhado constantemente mesmo, tá? Bom, Pedro, eu vou falar uma palavra muito famosa na comunidade de SEO, porque ele não é uma ciência exata, mas é o famoso depende, tá? São cenários e cenários, são segmentos e segmentos, sites e sites. Então, por exemplo, se a gente pega um site com uma autoridade muito alta, que já é um site que tem uma marca forte, tá? E ele nunca trabalhou com SEO, ou ele possui um grande erro ali, alguma coisa que a gente consegue fazer uma alteração e já vira essa chavinha, e o Google consegue compreender melhor isso, o resultado ele pode vir muito rápido mesmo. Então, isso também desmistifica o fato que SEO é só a longo prazo. O outro exemplo que eu vou dar, sim, mas no geral, se o site tem uma autoridade muito boa, ele nunca trabalhou com isso, pode gerar um resultado rápido. Se é um site que ele está numa construção de marca, por exemplo, e que ele precisa construir toda essa autoridade, isso vai levar algum tempo, porque a gente precisa mostrar para o Google que a gente é, de fato, relevante naquele segmento, que a gente se preocupa com os nossos usuários. Então, respondendo a tua pergunta agora, sem mais delongas, depende. Cada caso é um caso, tá? Então, tem projetos que demoram pouco tempo, tem projetos que demoram menos tempo. Se eu tivesse que entregar uma média para um site que está começando a construir a reputação dele, eu diria que entre 6 meses e 1 ano já é possível observar alguns resultados concretos aí, tá bom? Ótimo. Ora bom, Mateus, Luís, estamos à conversa com estes meus dois convidados, o Mateus e o Luís, para falarmos exatamente sobre SEO, otimização de websites para pesquisa. Queria convidá-lo a si que está desse lado e que provavelmente não tinha ainda tido oportunidades para lançar perguntas aqui aos meus convidados sobre estes temas. Por favor, eles estarão aqui disponíveis para colocar algumas questões, porque para já quem está a metralhar essas perguntas sou eu. Gostava de também convidá-lo para ficar por aí, porque, claro, tinha que lançar ao Luís e ao Mateus também um pedido especial para esta comunidade. E esse pedido especial tinha a ver com a possibilidade também de oferecer à minha comunidade alguma coisa de especial. Fico por aí que, entre alguns minutos, porque queria aqui fazer aqui também mais algumas perguntas para lhe mostrar, portanto, fico por aí, queria de alguma forma também depois oferecer, e se calhar eles depois, o Luís, explicará um bocadinho melhor o que é que estamos a falar desta oferta que queria fazer a si que está desse lado. Portanto, se quiser colocar a questão, já tivemos aqui muitos nos comentários,
pelo menos as localizações, por favor, coloquem-nos, se quiser também o seu website, pode colocá-lo também aqui, certeza absoluta que também será um bom cartão de visita, assim esperamos nós para todos. Bom, vou colocar aqui também outra pergunta, Mateus, tem a ver agora, pergunta um bocadinho mais técnica, esta questão aqui de o que é que são, já me falaste, na última reunião falaste-me, Pedro, vamos falar de keywords. E eu olhei para o Luís assim aflito e disse, meu Deus, o que é que ele me está a perguntar? Pronto, então, explicaste-me na altura, queria que voltasse a dizê-lo, o que é que são e como é que podemos usar estas keywords, não é? E claro, obviamente também adicionei aqui, porque também me fiz na altura esta pergunta, se devo mudar o nome do meu domínio para as incluir também. Diz coisas aqui. Bom, vamos lá. Para não gerar confusão, tá? Tem algumas plataformas quando a gente fala de e-commerces ou blogs que tem um campo ali escrito keywords para você preencher isso daí, tá? Mas não é bem isso, né? O contexto em si, isso aí não é um fator de ranqueamento, preencher esse local com diversas palavras-chave, enfim, isso não vai mudar nada, tá? Mas quando a gente fala aí em palavras-chave, basicamente, SEO é muito mais do que isso, ele não é só palavras-chave, mas as palavras-chave, as keywords, é o que você vai atacar, de fato, em determinada página, em determinado conteúdo. Para não prolongar muito, a pergunta aí, como é que é? Devo mudar o nome do meu domínio para incluir keywords? No passado, o Google ele muda constantemente, isso tinha um peso maior como um fator de ranqueamento para fazer teu site estar melhor posicionado, mas hoje estudos mostram para a gente que hoje isso não está muito atrelado, eu ter uma palavra-chave ali dentro do meu domínio, ou não com domínio, eu digo, depois do www ali, tá? Com melhor posicionamentos em si no Google. E eu diria para tomar cuidado, tá? Então, assim, dependendo da palavra que você vai utilizar, achando que isso vai te dar um resultado melhor, e você utiliza uma palavra ali no teu domínio para que você acredite que vai trazer um retorno, isso pode gerar até algo ruim para você. Então, vamos pensar no exemplo básico aqui. Eu tenho um site que eu trago partidas de futebol e tudo mais, e eu falei, nossa, eu vou comprar um domínio que traduz exatamente isso. Eu coloco lá, www.resultadosdefutebol.com, é o domínio que eu criei, né? Bom, isso não vai fazer com que você tenha mais facilidade para aparecer para resultados de futebol. E seus concorrentes, se ele tiver outros sites oferecendo isso, ele pode ter uma página que ele está focando ali, otimizando para aparecer para resultados de futebol, anúncios de mídia paga podem fazer aí, podem gerar uma competição desnecessária, justamente porque você está tentando usar essa palavra-chave, algo que é genérico, como o seu domínio, tá? Então, eu diria para não mudar teu domínio para palavra-chave, que isso não vai te trazer um resultado relevante de fato aí, tá bom? Ô Pedro, vou até dizer um pouquinho mais, hein? Porque assim, o Matheus ele tocou num ponto daquela época em que a gente via aquelas publicações enormes, que a pessoa falava 10 vezes futebol, bola, arredonda, o gol e não sei o que, e postava 30 mil vezes isso de uma forma aleatória. E aí o que acontecia? Às vezes o conteúdo ali, ele não era assim tão relevante, né? Então, e um papel importante aqui no SEO é você poder construir conteúdo para que esses algoritmos eles possam entender que aquilo tem uma importância, aquilo tem uma relevância. Então, um dos trabalhos do SEO também vai por aí, sabe? Nessa coisa do keywords, as pessoas costumavam se perder um pouco e às vezes fazer umas coisas que você até cansa de ler. Às vezes você não chega nem no assunto que te parece que interessa, né? Então, isso traz um pouco mais de problema, vamos dizer, que o Google vai entender que está ali, vou usar um termo do Brasil, está enchendo linguiça. Não sei se aqui a gente falar isso, né? Os portugueses também vão aprender, vão aprender, vão compreender. Ô Luís, já que estás com o microfone na mão, queria partilhar com todos, há pouco disse ali, que estava aqui, havia aqui uma novidade para partilhar com vocês. E nesta novidade gostava que falasse um bocadinho sobre ela. Porque eu já coloquei nos comentários
o link, exatamente. Portanto, eu lancei ao Luís e ao Mateus o desafio para, nesta conversa, podermos aqui ajudá-los também, ajudar as pessoas que estão aqui a assistir a compreender um bocadinho melhor, às vezes, o que está para lá do óbvio, não é? Para lá do óbvio de um utilizador comum, de um cibernauta comum. Luís, pode-nos explicar um bocadinho o que é que esta oferta que coloquei aqui no chat lança? Depois vamos aqui à pergunta do Luís Ribeiro já. A pergunta do Luís Ribeiro, que depois está aqui, já vou passar para ela. Luís. Tá bem, vamos lá. Então, olha, antes de mais nada, eu queria já agradecer novamente aí, Pedro, da confiança e do desafio. Eu gosto dos seus desafios. Eu sei que é um desafio cabeludo, né? Luís, tem que ajudar os outros também, né? Enfim, É verdade. O Luís, aliás, como vocês sabem, o Pedro Caramês, já há longa data que faço avaliações gratuitas de perfil. Pronto, é a minha matéria. Vocês, quem está a assistir aqui, conhece-me, faço avaliações gratuitas de perfil LinkedIn. Muitas das vezes, quase todos os meses, e há meses em que faço muitas destas ações. Como vocês imaginam, fui lançar o desafio para, tem como também avaliar alguns destas moradas aqui de alguns das pessoas aqui presentes. Então foi esse o desafio que eu lancei ao Luís e ao Mateus. Né? Excelente, e nós aceitamos assim com muita alegria. Por isso, quem quiser, né, tem aí o link que o Pedro colocou nos comentários, e se por acaso tiver alguma dificuldade depois de encontrar, mesmo entrando no perfil do LinkedIn do Pedro, você vai encontrar depois lá esse link, que é esse vempra.silks.com.br/landingsopt. Tá ali, mas já está escrito ali no texto. E isso é para vocês poderem entrar, preencher ali aquele campo simples, que sou eu que vou receber esse e-mail, não é nada de robô que vai para lugar nenhum e tudo mais, sou eu que vou receber esse e-mail e eu vou entrar em contato com você para entender um pouco do seu site, para a gente poder fazer uma avaliação profissional disso sem custo nenhum, porque eu também acho que esse papel, além da gente poder ajudar as pessoas com essa live que a gente está fazendo, de tirar algumas dúvidas, e às vezes a pessoa entender se o serviço dela está bem, vamos falar assim, bem estruturado nessa parte de SEO, se tem dicas que a gente pode dar, e nós vamos ter a maior alegria em poder ajudar aí quem quiser nesse ponto. Contem com a gente. Bom, Mateus, vamos continuar. Luís Ribeiro pergunta, em relação à área de blog no site, é mais ou menos relevante ter artigos mais extensos? Bom, vamos lá. Pergunta polêmica, tá? Existem estudos que mostram, de fato, que artigos maiores têm melhores posicionamentos. Porém, você tem que entender o teu negócio, né? O que faz sentido ou não. Tem perguntas que a gente consegue responder de maneira muito simples, que a gente não necessita de um conteúdo de 1.000 palavras, de 1.500 palavras, e usando o termo que o Luís utilizou aí, seria mais encher linguiça, tá? Então, é o famoso depende, tá, Luís? Então, existem estudos que mostram, de fato, essa relação de melhor posicionamento, mas você tem que entender o que você quer passar naquele conteúdo. Sobre o assunto, você tem informação suficiente para criar um conteúdo grande, ou você só vai colocar para deixá-lo grande? Tá? Então, SEO é muito pautado em teste também, e a principal dica que eu te dou, Luiz, joga essa palavra-chave que você quer ranquear no Google, faça uma pesquisa ali numa guia anônima do seu navegador, e dê uma olhada nos primeiros resultados, nos resultados da primeira página. O que eles têm em comum? Então, faça melhor, tá? Não tente reinventar algo, isso quer dizer que o algoritmo considera aquilo relevante para este artigo, para aquela palavra-chave que você buscou, e faça melhor do que está ali, tá? Esqueça o tamanho do conteúdo. Se os primeiros resultados forem um conteúdo denso e tiver assunto para isso, faça um conteúdo grande, se não, esqueça o conteúdo grande, tá? Boa. Queria perguntar-te, Mateus, se em relação a isto que o Luís acabou falando, se a quantidade de palavras achas que é um fator importante? A quantidade de palavras
é um fator crítico aqui. Como estávamos a falar do artigo extenso, da pergunta do Luís Ribeiro, se a quantidade tem aqui algum impacto. Bom, polêmico também, tá? Eu diria que hoje em dia não. Como o Luiz comentou, antigamente o algoritmo ele era muito mais manipulável, então, de fato, você enchia a página de palavras-chave e tinha uma relevância maior. Hoje em dia não, tá? Isso é uma prática até mal vista pelo Google, que ela é conhecida como keyword stuffing, né? Que é basicamente você escrever de maneira não natural. Então, eu estou falando de um produto, de um copo de água, estou vendendo um copo de água, por exemplo, e eu tenho lá o nome do produto, copo de água 500 ml, e eu começo, um copo de água de 500 ml, características do copo de água de 500 ml, como usar o copo, então, assim, não faz sentido, tá? Pense nos usuários e não no robô. Então, respondendo mais uma vez a pergunta, quantidade de palavras-chave não importa, o que vai importar é a semântica, como essas palavras são utilizadas, como elas são relacionadas ali, incluir palavras-chave relacionada dentro do texto, do conteúdo, da palavra-chave principal, sim, importa, mas quantidade, não. Ô Pedro, posso dar mais uma dica para o Luiz Ribeiro aqui? Claro que sim. Olha só, hein, Luiz Ribeiro, tem, além desses pontos super importantes que o Matheus Riso colocou aqui, nós também temos outro que tem a ver com constância, não é frequência, a relevância que a gente está falando tanto. Então, assim, se você vai tocar nesse blog em assuntos específicos da sua área ou de algum produto ou serviço que você oferece, se você começa a colocar assuntos que são pertinentes, que estão. Tem uma ferramenta que chama Google Trends também, que dá para você ver algumas coisas ali que mostram o que está sendo. Está no topo dessas procuras, quais são as tendências e tal. E ali você pode também aproveitar essa oportunidade para falar mais sobre esses assuntos que estão em alta, né? Entender quais são os pontos aí que estão sendo discutidos bastante, para poder fazer uma publicação nesse ponto e começar a atrair mais gente e essas pessoas que estão sendo atraídas ali acompanharem com essa frequência, falar, poxa, olha que legal aquilo que o Luiz Ribeiro publicou, o que será que ele vai publicar semana que vem? Né? Então vamos dizer que você coloca toda semana, mas aí falhou uma semana, falhou a outra, isso também faz parte desse processo, então é sempre importante às vezes você focar muito na qualidade do que você faz e como as pessoas estão respondendo a isso. Perfeito, Luís. A Susana faz uma pergunta, Mateus. Pop-up pode prejudicar o ranqueamento? Susana, respondendo, se ele não ocupar a tela inteira, ele tiver ali a forma, opções para você fechar, se ele não for um pop-up intrusivo, né, que a gente chama, não prejudica, tá? Se ele não for intrusivo. Agora, se for aquele pop-up que ele fica te seguindo o tempo todo, que ele não tem a opção de você fechar e prejudicar a experiência do usuário, ele pode prejudicar a classificação que a sua página tem aí nos resultados de busca. Obrigado, Susana, pela tua pergunta. O João Silva, no LinkedIn, faz uma outra pergunta. Ter um sitemap XML dá ou não um boost ao nosso ranking nas pesquisas? Legal que está entrando num assunto já técnico, né? Que bacana. O pessoal está engajado. Normal. Ia rolar aí. Pergunta mais técnica, né? João, na verdade, ele vai fazer com que o Google compreenda melhor o teu site, tá? De fato, assim. Então, vai ser um arquivo ali que quando o robozinho do Google, o Googlebot, vou falar Google, tá? No geral, ele chegar até ali, ele vai conseguir ler todas as páginas, o que você quer que ele encontre, que ele indexe. Então, assim, ele vai te ajudar, não digo que ele está totalmente atrelado como um fator de ranqueamento, mas indiretamente está, porque ele vai fazer com que o Google compreenda melhor aquilo, a frequência, você consegue colocar ali dentro do sitemap XML com que quais páginas são importantes para você, qual a frequência que você quer que ele visita. Lembrando que isso tudo é condicional, você pode colocar essas opções no seu sitemap XML, mas o Google pode simplesmente ignorar se ele não concordar com você. Tá? Então, indiretamente, isso, de fato, te ajuda, tá? A compreender melhor. Se ele compreende melhor, com certeza ele vai te ajudar aí nas suas pesquisas, tá? Mas não é um direto, assim, tipo, mas vai ajudar bastante, beleza? Isso tem a ver com as boas práticas que a gente fala, né?
das pessoas poderem preparar, que é essa parte mais técnica, assim, que faz parte, obviamente que, como o João Silva disse aqui, fazer isso é importante fazer, né? Agora, se vai fazer uma diferença ou não, um impacto depois, a gente só vai saber depois também acompanhando, né? Porque, afinal, o SEO é acompanhar. É isso. Olha, Verdade. só para dar aqui o feedback, o Luís Ribeiro deu aí uma boa energia aí da vossa, do comentário aí, da pergunta. Mateus, uma das primeiras grandes perguntas que, quando acabei falando com vocês, foi exatamente se esta questão do SEO tinha diferenças. Ou seja, se recordas na altura, questionei Mateus dizendo, Mateus, pô, aí no Brasil você trabalha, beleza, mas você consegue me ajudar aqui em Portugal? A pergunta é, que na altura, e portanto vou voltar a fazê-la como fiz, se funciona diferente em relação a Portugal e em relação ao Brasil, por exemplo. E até questões de idioma, não é? Do meu português de Portugal, do português do Brasil. Vamos lá. A parte técnica, né, programação, sitemap XML, enfim, todas as boas práticas, elas são as mesmas, independente do país que você esteja. Eu acho que o principal aí é a questão do conteúdo. Talvez o que funcione no Brasil não vai funcionar em outro país, em Portugal, né? A gente pode ver aí se eu fizer uma pergunta simples, né, aqui no Brasil, quais são os melhores locais para visitar em São Paulo? E eu tiver um conteúdo em Portugal, quais são os melhores para visitar em Portugal? São coisas diferentes, tá? A parte técnica é a mesma. Se a gente estiver falando de um único site, o que significa isso, né? Um site multilingüe, e eu quiser, aqui do Brasil, me posicionar para estar bem posicionado em Portugal, aí eu teria que mexer nessa parte técnica, que é igual, e mostrar para o Google isso. Olha, essa página minha é destinada ao Brasil, essa página minha é destinada a Portugal. Essa tag, desculpa entrar no ponto técnico, mas ela chama hreflang, que você vai relacionar as páginas do teu site para que isso, de fato, consiga mostrar para o Google que você tem algo relevante para aparecer tanto no Brasil quanto em Portugal. Acho que eu respondi. Boa, Mateus, perfeito. Olha, Luís, está aqui uma pergunta do Joaquim Desidério Neto, que eu envio um forte abraço aqui, profissional, sempre energizado aqui, energizando todo mundo. Ele diz o que os consumidores, tanto que os consumidores se estão transformando mais rápido, muitas das vezes, que os próprios, no fundo, programadores e desenvolvedores. E se não os alcançarmos, estamos com problemas. Ou seja, acredito eu que a questão do Joaquim tem muito que ver, muitas das vezes, do termos a capacidade, às vezes, de andar à frente daquilo que o cliente procura, do que o consumidor procura para nos encontrar. É assim? Então, eu, aliás, agradeço aí ao Joaquim por essa pergunta, porque nesse contexto todo que a gente está falando, o principal aqui é a gente poder trazer informação suficiente usando essas ferramentas de SEO para que isso chegue às pessoas, chegue o produto, chegue o nosso serviço, chegue uma informação, né, que seja útil para a pessoa. Então, esse movimento, a gente, obviamente, é uma constância, a gente melhorar os nossos serviços, melhorar o que a gente faz, acompanhar, saber o que o mercado está fazendo, né? Olhar a concorrência, por exemplo. A concorrência, às vezes, ela mostra muito do que a gente não está vendo dessa mudança do consumidor, né? Então, é essencial a gente estar ligado ao consumidor nesses pontos, ter ferramentas para ele se comunicar conosco, tá? Estar aberto para receber isso. E às vezes o volume é grande, dependendo do negócio, né? Mas é sempre importante você poder olhar o que vem, porque eu acho que o feedback mais rico que a gente tem são os nossos clientes, são potenciais clientes, o consumidor, e quando a gente não ouve e não acompanha, a gente está correndo muito risco. A verdade é essa. Ô Luís, alguma ferramenta ou ferramentas que nos permitem ir sabendo o que é que as pessoas vão questionando, o que é que elas vão perguntando na rede? Mateus, dá aí uma dica de ferramenta. Eita, mas relacionada a quê? Sabe, acho que é até difícil. Acho que tem tantas ferramentas nesse meio que fica até difícil, tá? Uma ferramenta, Mateus, que permita perceber o
que é que as pessoas estão buscando? O que é que as pessoas procuram? Tá, vamos lá. Gratuita. Que seja interessante? Gratuita, eu diria que uma ferramenta boa é o Ubersuggest, tá? É uma opção gratuita. Tem o Keyword Tool também, que você vai conseguir entender volumes de busca e competitividade. Ferramentas pagas, se a gente entrar, a gente pode... Hoje, uma das mais famosas ali é o SEMrush, né? Que ela serve para todos os tamanhos de sites. Ela é uma ferramenta, não é muito barata. Os planos ali passam de o melhor, chega até $500 por mês. Para sites maiores, a gente tem ferramentas como o OneCrawl, que são ferramentas bem parrudas, que são para esses e-commerces gigantescos. E a gente também tem ferramentas que é mais voltada para o técnico também, para crawlear, né? A gente fala para entender ali o por trás daquele site, que seria o ScreamFrog, o Antiga lá atrás, o Xenu, que também é um crawler. Então, acho que essas ferramentas eu consegui definir aí as gratuitas e também algumas pagas, as principais aí do mercado. E, ó, Pedro, vamos aproveitar também e falar aqui que além dessa parte toda que o Matheus está colocando riquíssima, a gente, se estiver ligado, eu falei do Google Trends, que é um caminho legal para você ver algumas coisas também, ainda mais para quem não conhece muito como é que é você ver o que tem de tendência, enfim, do que está sendo falado ultimamente, que está em alta. E também tem uma coisa que eu sei que muita gente no Brasil usa, que é o Twitter. O Twitter mesmo, ele mostra, às vezes, por relevância, quais são os assuntos em alta, e você começa a pesquisar aquilo ali, você entra num universo, você vai entender por que aquele assunto está sendo abordado e se aquilo é relevante para mim também, para eu abordar nisso, né? Então, se você souber também trabalhar as redes sociais e procurar isso, você vai achar muito elemento rico, né? Completando aqui, desculpa atrapalhar aí, Luiz, mas foquei muito na ferramenta e esqueci na principal, que é o Google, tá? Então, a gente tem aqueles campos ali, as pessoas também perguntam, gente, aquilo é excelente para você construir um artigo, para você construir uma página. Responda perguntas, tá? Responder perguntas dentro do teu conteúdo que as pessoas fazem, isso é muito bom. Isso pode fazer com que você apareça naquelas feature snippets, né? As caixinhas de resposta automática, as pessoas também perguntam. Então, olhe o próprio Google. Tanto no meio, people ask it too, né? As pessoas também perguntam. E no final, também tem buscas relacionadas àquilo. Então, fora essas ferramentas gratuitas e pagas, o Google é excelente para isso, tá bom? Ótimo. Mateus, o José Trindade Águas, José, obrigado pela tua questão. Pergunta: estas ferramentas analisam apenas conteúdos de texto ou analisam também imagens ou fotos? Tem ferramenta para tudo, tá? Se você quiser analisar suas fotos de maneira... Daí eles dão uma... Opa, voltou? Já está aqui. Bom, desculpa, acho que a conexão aqui deu uma... para analisar fotos, gente, elas têm ferramentas para tudo, tá? Se a gente falar de imagens, cara, se você quiser uma visão mais superficial, você pode usar até plugins, que você dá um clique no plugin, ele já te mostra ali a nomenclatura da imagem, o atributo alt da imagem, o title da imagem, que são aspectos importantes para SEO, e também crawlers que vão mostrar imagem. Então, tem ferramentas para tudo, tá? Olha, o Arnaldo Mefano, um cara carioca aí, poderoso, sempre seguindo aí o povão português, sempre me prestigiando. Arnaldo, forte abraço aí. Ele pergunta que ele usa o plugin profissional de SEO nos sites dele e usa mais para uma visão geral, mas, entretanto, faço o trabalho de SEO notando pessoalmente todos os fatores. O que achas dos plugins? Eu gosto, tá? Eu acho que plugins, ele pode facilitar muita coisa, tanto para e-commerces quanto para blogs, mas tem que tomar cuidado com eles também, tá? Então, não são todos os problemas que você vai conseguir resolver com plugins. Você pode lotar o teu site de plugins, tornar o teu site pesado, se você não atualiza ou não entende ali de onde ele vem, também ele pode gerar uma vulnerabilidade. Então, respondendo a tua pergunta, eu gosto, tá? Tem alguns que eu utilizo bastante,
porém não tento resolver tudo com plugin. No teu caso, pelo que você está dizendo aí, eu acho que tá ok, eu acho que facilita bastante a tua vida e te ajuda, tá? Só toma cuidado com a quantidade. Ótimo, excelente. Mateus, o povão está seguindo, hein? O João pergunta, o Google odeia assim tanto o Black Hat SEO, é que continua a existir tanto que fica sempre na dúvida, o João. Então... Peraí, deixa eu até aproveitar, Pedro. Fala um pouquinho aí de Black Hat, de White Hat, aproveita isso, Matheus, porque Sim, para tem muita gente explicar que um gosta bocadinho este de conceito, é verdade, sabe. é uma boa ideia. Bom, introduzindo aí, White Hat são as práticas recomendadas pelo Google, tá? A Black Hat são as práticas condenadas pelo Google. A gente tem um meio do caminho ali, que a comunidade SEO chama de Grey Hat, que seria um meio termo, sigo as boas práticas, porém tem um pezinho ali que eu costumo tentar um jeitinho ali para melhorar meus resultados, tá? Isso é uma explicação bem simples do que são essas três formas aí, essas três técnicas. O Google, respondendo a tua pergunta de Black Hat, ele condena, né? Porque isso, queira ou não, tenta manipular ele, o algoritmo dele. Agora, tem muitos casos que eu vejo no dia a dia que empresas fazem Black Hat a vida inteira e não acontece nada. Tem casos ao contrário, quando fazem e tomam punições que para recuperar isso se torna ainda mais difícil do que construir do zero. Então, o Google condena, tá? Eu acho que cabe a reflexão de estou fazendo Black Hat, consigo deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem, né? Porque em cada atualização, se você estiver fazendo algo ilegal, algo que o Google condena e pode gerar uma punição para o teu site, você vai ficar assustado aí com qualquer atualização que vier ou qualquer coisa, você vai estar atrelando sempre com esse peso, né? Será que meu site caiu um pouquinho ali por conta dessas atividades que eu estou fazendo, por conta dessas técnicas? Então, acho que vale aí a reflexão, tá? Se você dorme com a cabeça no travesseiro bem, fazendo Black Hat, ou enfim, ou está disposto a correr esse risco, é tua responsabilidade. Ora bem, estamos aqui com o Mateus Riso e o Luís para uma conversa que tem fluído aqui sobre o mundo do SEO. Provavelmente algo que já lhe passou pela cabeça e do qual seguramente sente que há uma maior necessidade de conhecimento. Aqui temos ouvido falar de muita terminologia técnica, naturalmente, associada hoje a cada área de atividade. E esta área não poderia deixar de ter também todo um conjunto de contextos que faz também, ou obriga-lo a si, a sua empresa, a ter também cuidados especiais sobre a forma como hoje vai construindo a sua casa digital para que outros a consigam ver. Neste contexto, lancei ao Luís e ao Mateus o desafio para colocarem aqui também uma oferta especial a todos, daí que coloquei aqui mesmo no chat para que vocês possam também voltar a clicar aqui nesse link que está disponível no chat para que vocês possam também conversar com o Luís, com o Mateus e conhecer um bocadinho melhor do vosso negócio e perceber como é que podem receber aqui também algum valioso apoio especializado destes verdadeiros ninjas do mundo digital. Bom, Mateus, as perguntas continuam aqui. Vamos continuar aqui. O Mário Sante, Mário, obrigado, ele colocou aqui algumas questões. Vou pegar aqui da pergunta que ele colocou, como é que funcionam os cookies e relativamente à aceitação ou não. Penso que ele está, de alguma forma, a analisar isto numa perspectiva, se calhar, enquanto consumidor. Mas, desculpa, Luís, Pedro, quero só antes agradecer o Mário Santi, eu conheço ele muito bem. Ele é um grande locutor, palestrante, é um cara fenomenal do Brasil aí, que muito bom estar aqui na nossa rede hoje, uma satisfação enorme. E eu sei que ele colocou um ponto ali um pouquinho antes, até se você não se importar, Pedro, que eu acho que é relevante falar, que ele está falando da parte de Open, na verdade eu acho que é Open Banking, né? E da ciência de dados. E assim, não é especificamente o assunto do SEO, mas tem um ponto importante sobre segurança de dados que a gente tem que levar em consideração.
e especificamente sobre também você ter o seu conteúdo seguro, o seu site seguro, né, com certificado de segurança que atenda suficientemente os teus serviços e que te proteja, com toda uma estrutura tecnológica de suporte. E uma das coisas importantes aqui que eu acho que a gente não mencionou, porque não é o foco principal de SEO, mas é que hoje nós temos, aqui em Portugal, a gente já tem alguns anos o RGPD, não é? Que tem a ver com a segurança, a proteção de dados, né? Que faz um acompanhamento de tudo para ver como é que a gente pode ou não lidar com um dado sensível. Então, por exemplo, esse formulário que a gente colocou aí para poder ajudar as pessoas para entrar na nossa landing page, colocar uma informação delas para eu poder entrar em contato e ajudar, poder olhar o site e tudo mais, isso tudo segue essas regras, né? Porque a gente sabe que esses dados que foram colocados lá têm que ser seguros. Então, quando a gente está trabalhando nesse âmbito, hoje no Brasil também já está lá funcionando o LGPD, então as empresas estão se estruturando. O mundo atual é assim, a gente tem que aproveitar o lado bom disso, da segurança, fazer um bom serviço com uma empresa que você tenha confiança para poder estar ali e poder evitar o máximo que você possa ter perda de dados ou qualquer outro problema de segurança, né? A gente também trabalha com isso, é por isso até que eu estou pontuando nessa questão aí do Mário. Mas agora, pulando para outro ponto, eu acho até que o Matheus ele talvez consiga colocar um ponto aí interessante. Também tem a ver com RGPD, LGPD no Brasil. Vamos lá. Como funcionam os cookies e se devo aceitar ou não permitir, não é isso? Exatamente. Bom, basicamente, quando você visita um site pela primeira vez, ele vai te enviar um cookie de resposta ao navegador, tá? Não é um assunto que eu domino 100% isso, mas ele acaba aí para conter toda a sua preferência que você tem. Se você quiser ter uma experiência de navegação melhor, sim, aceite, né? Acho que não cabe a mim dizer para você, de fato, se você deve aceitar ou não, mas eles servem para isso. Tá? Para te oferecer, para te passar um pouco as suas preferências ali, você ter uma experiência melhor, de fato, de navegação. Por isso, aceitar os cookies e tudo mais, você vai, isso, enfim, é basicamente isso, tá? Isso não é um assunto que é muito claro para mim e que eu consigo responder perfeitamente. É só uma introdução. Essa não é a parte específica do Matheus, mas eu também, viu, Pedro? Porque essa parte eu entendo bem. E é preciso ter sempre essa coisa dos cookies, mesmo assim, tá? Para aceite. Bom, estamos praticamente a chegar. Vamos responder aqui a mais uma questão do Ricardo Duarte. De facto, muitas perguntas haviam. Eu tinha aqui uma série delas aqui colocadas na agenda, mas também aqui, esse também é o papel super importante, porque esta sessão não era feita só a Teresa, era feita consigo, que está desse lado, e, portanto, queríamos ouvi-lo daí e também sentir a sua presença aqui. Aliás, dizer que temos tido mais de 50 pessoas, já há mais algumas que vão entrando e saindo, mas que já tivemos aqui alguns picos acima das 50, 60 pessoas a assistir em direto, num final de dia aqui em Portugal, no início da tarde aí no Brasil, e que seguramente mais algumas irão assistir através do podcast, que também irá para o ar amanhã, deste podcast que também, de alguma forma, deste programa que terá também podcast e que também pode ver no IGTV. Mateus, última pergunta do Ricardo. Quais as ferramentas, como tu imaginas, hoje qualquer um gosta de saber o que é que são as ferramentas de trabalho de um profissional da SEO? Mateus, mostra aí a sua caixa de ferramenta. Vou falar só as principais, tá? Eu acho que as que eu utilizo de fato no dia a dia é basicamente Google Analytics, Google Search Console, SEMrush e ScreamFrog hoje, tá? Isso já variou ao longo do tempo, da experiência, isso vai depender de projeto, mas as que eu mais utilizo são essas. Ricardo, ficou aqui o backstage do Mateus. Ele está ali, está vendo ali na imagem do Mateus, ali aquele armário onde ele tem toda essa ferramentas aí para estar rolando aqui. Gente, o papo foi maravilhoso. Nós não queríamos ultrapassar aqui a 1 hora para
que também possa ir às suas vidas, mas claro, já perceberam, vai ter que haver uma segunda parte desta conversa, porque ficaram aqui muitas perguntas para fazer ao Mateus, e claro, como vocês imaginam, vou continuar a ter essas sessões com eles e, portanto, todas as perguntas guardo-as para depois voltarem também aqui nesta antena aberta consigo. Luís, Mateus, como é que as pessoas podem conhecer um bocadinho mais sobre ti, Mateus? Ou como é que as pessoas podem conhecer-te um bocadinho melhor? Qual o local onde, nas mídias sociais, é que poderemos encontrar-te com mais possibilidade? Twitter, LinkedIn, Instagram ou até mesmo outro meio? Se quiserem tirar alguma dúvida ou algum contato, podem me chamar no LinkedIn, tá? Eu acho que é a principal rede aí que eu participo. As outras são pessoais, então eu acabo não fomentando nenhum conteúdo ou algo do tipo. Então, entre em contato via LinkedIn se precisarem de qualquer coisa, tá? Ok, o link vai estar também nesta sessão, portanto, estás à vontade também as pessoas estarão à vontade para clicar mais rapidamente. E sim, não há muitos Mateus Rezos, tá? Não há muitos Mateus Rezos, então fica fácil, não é? Luís, no teu caso. Eu estou em todas as redes sociais aí, fiquem à vontade, o LinkedIn é que eu fico mais atento, sim, até porque aprendi muito aqui com o Pedro Caramês a usar essa ferramenta. E também, enfim, quem entrar ali na landing, no final tem o meu telefone, né, do meu telemóvel aqui em Portugal, como dizemos, que é o WhatsApp também. Só no português, não temos. O português. Se quiser, eu falo em português de cá, mas... mas assim, fico realmente muito feliz e à disposição de quem quiser ter uma conversa. A gente tem muito para trocar, eu acho que a gente tem muita história aqui, muita experiência bacana que pode ajudar as pessoas e fico muito feliz em ficar à disposição. Luís, Mateus, foi um prazer imenso contar com vocês aqui neste meu cantinho, neste meu sofá digital, a receber-vos de braços abertos aqui para compartilhar com toda a comunidade o que de melhor vocês sabem e que, de alguma forma, também estou muito, muito esperançado que daqui a mais alguns meses possa estar a falar aqui assim, com outro peito, né? Assim, inchado aqui, mostrando-vos, portanto, tudo aquilo que fiz, tudo aquilo como documentando passo a passo, tudo o que está a acontecer e mostrar-lhe também assim como é que, de alguma forma, transformei também um pouco do meu posicionamento também aqui neste meio digital. Mateus, Luís, obrigado a vocês, obrigado a si que esteve a assistir no Facebook, no YouTube, no LinkedIn. Esperar que tenha sido agradável esta nossa conversa. Coloquem aqui no chat, deixem aqui uma pequena mensagem ao Mateus e ao Luís, seguramente que vão sentir aqui também calor português e brasileiro aqui nestas mensagens finais. Portanto, deixam-me. Mateus, fiquem só, Mateus e Luís, um pouco, vamos fechar aqui a sessão. Aquele abraço e voltamos na próxima semana. Tchau, tchau, gente. Obrigado.